Olá, bem-vindo ao canal, Sandra Bertotti aqui, e hoje vamos refletir sobre um texto que está em Filipenses 2:13 da Bíblia Sagrada. Eu sei que às vezes a gente pode pensar, mas a Bíblia, né? O que a Bíblia tem a ver aqui com o canal, com o treino estratégico? A Bíblia é como se fosse um manual de instruções que nós temos. E Deus, Ele é um Deus poderoso que faz tudo ao seu redor, criou você, criou a mim. E ele tem planos e propósitos. E quando nós passamos a compreender isso, nós passamos a compreender a nossa existência. Por que a gente nasceu? Para que a gente existe? Esse texto aqui em Filipenses 2:13 a 16 fala o seguinte: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não morri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, esse é um livro que Paulo escreveu aos Filipenses e traz uma reflexão para nós nos dias de hoje muito importante. Eu sei que cada um e a cada momento que nós pegamos a Bíblia e vamos ler, sempre à luz do Espírito Santo, o Espírito Santo nos mostra algo diferente para cada momento. Então, dificilmente você vai ter exatamente uma interpretação contextual igual se você ler a Bíblia mais de uma vez, porque cada momento em que você ler aquilo, Deus vai falar com você de uma forma diferente. E talvez agora, você ouvindo esse vídeo, você possa interpretar de uma maneira, trazendo para o seu contexto, e Deus fale com você de uma maneira diferente do que Ele está falando comigo. Então, a imensidão do poder de Deus, ela vai muito além de qualquer compreensão que a gente tenha. Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado em relação à interpretação da Bíblia nesse sentido? Claro que existem interpretações equivocadas, existe aquela questão contextual de que texto sem um contexto é pretexto, né, de que você acaba encaixando aquilo na sua realidade, mas vamos trazer este conhecimento para os dias de hoje e para a nossa vida. O primeiro texto mostra que Deus é quem coloca em você o querer e o realizar, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem aquela dúvida, mas qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão de vida? E até no coaching a gente trabalha ferramentas para que traga uma clareza maior das qualidades, habilidades que você tenha, para que você saiba como usar isso. Mas aqui a gente vê que o propósito, o chamado que Deus às vezes coloca no coração de alguns de nós, outros nem tanto, outros mais, com mais fluidez ou com mais intensidade, é que a gente possa efetuar algo que é de acordo com a vontade de Deus. Você já se questionou em algum momento qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes a gente tem aquela percepção, será que eu vou fazer isso? É muito contra o fluxo do que eu estou acostumado, ou de repente é contra o contexto do qual eu estou inserido. E lá no fundo do seu coração tem aquela pequena chama de algo que brota como um sonho, que você imagina e já se imagina fazendo algo. De repente projetos, sonhos, algo que você tem no coração e você nem imagina como, porque é muito diferente do seu momento atual. Pois é. Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar dele. São dois pontos importantes. Se a gente observar, é o querer e o realizar. Não é só o querer e não é só realizar. Então, essa chama que vai nascendo e aumentando no nosso coração, ela tem esses dois caminhos. Primeiro, você começa a ter um desejo de fazer algo que você não sabe muito bem por quê, mas é algo que você tem que fazer. É como se fosse algo que vai constrangendo a sua alma, a sua vida, e você parece que não tem outra opção. É
É um querer estrutural, é um querer tão profundo da alma que você, quando para prestar atenção, muitas vezes pode até ter um conflito com você mesmo, porque não faz muito sentido, mas você tem aquele desejo, aquele caminho para seguir. E mais do que isso, Deus, além de colocar o querer, também coloca o realizar. Então, no meio do caminho, Ele vai dando ferramentas para você, para que você consiga realizar este propósito. Então, você passa a aprender várias coisas, conhecer pessoas, conhecer técnicas, ferramentas que vão te auxiliar para que você possa exercer essa função na caminhada. Nem sempre Ele mostra claramente o que você tem que fazer, porque esse querer e realizar nem sempre é tão claro. Às vezes Ele vai preparar você por um período e no meio do caminho Ele vai dando ferramentas, coloca você em um lugar, você exerce uma determinada função, por exemplo, você aprende lá, usa aquela função, aquela profissão como uma escola, e de repente você não está mais naquele contexto e vai para outro contexto. E ali você passa a ter novas lições, novas conexões, novos desafios. E nesse caminhar você pode ter aquela ideia de para subir a montanha você precisa descer pelo vale. Então muitas vezes você precisa encarar situações difíceis que vão te forjar, vão te fortalecer para que você possa subir montanhas e escalar desafios maiores e cada vez mais profundos dentro do que é a vontade de Deus para a sua vida. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas Deus não faz nada errado e Ele não dá nada à toa para você. Tudo que você tem, tudo que chega nas suas mãos, tem um propósito. Nem sempre você vai usar isso agora, mas talvez é uma pequena ferramenta, um parafusinho, um pequeno parafuso que se encaixa ali em uma parte da engrenagem da sua história. Então, se você puder imaginar o que você já passou até hoje e por um momento contemplar o que Deus já fez na sua vida, você vê que Ele não te deixou em nenhum momento. Nem sempre o que nós vivemos é o que nós queremos, porque até Jesus falou: Pai, acima de tudo, faça a sua vontade. Antes da crucificação, quando Ele disse: se possível for, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para você, para mim. E mais do que isso, Deus vai cumprir o plano que Ele tem com a humanidade, com as pessoas, e somos ferramentas nas mãos dele. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus, aceitos como filhos de Deus. E a partir desse momento, podemos ser ferramentas de Deus e ferramentas a sermos usadas e usados por Ele, onde quer que estejamos. Quando nós olhamos esse texto, é interessante ver que depois desse versículo que Deus fala, ou melhor, que Paulo fala, porque Deus é quem efetua em vós o querer e realizar, segundo a sua boa vontade, ele coloca um outro texto muito importante. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Ai, como é desafiador, né? Porque murmurar é ficar reclamando de uma situação. E quantas vezes a gente olha para um contexto onde estamos e as ferramentas e desafios, as pessoas que chegam, de repente os conflitos que acontecem, o que gera contenda, algo que gera confronto com o que nós mais buscamos, tudo isso vem para tirar muitas vezes a gente da zona de conforto, ou muitas vezes para nos incomodar. E olha que interessante, aqui ele fala, faça tudo sem murmurações. Você já parou para pensar se você consegue fazer alguma coisa sem murmurar?
Agora, imagina fazer todo o projeto, todo o seu trabalho, sem murmurar em momento algum. Nesse texto, é possível lembrar daquela passagem lá das muralhas de Jericó, quando a ideia era o povo dar voltas no muro, mas sem murmurar. A murmuração tem um poder muito grande de anular o poder, o foco e a concentração da ação do que nós nos propomos a fazer. Porque as palavras têm poder, então sempre que nós falamos algo, ou a gente edifica as pessoas à nossa volta, ou a nossa própria vida, ou a gente acaba destruindo sonhos, projetos e atrasando processos das pessoas que estão próximas a nós. Então, a nossa responsabilidade é muito grande quando nós falamos alguma coisa. Palavras são projeções, são comandos, comandos espirituais e comandos que levam uma mensagem para nossa mente, racional e irracional, porque quando você fala em voz alta, os dois lados da mente estão ouvindo, então você alinha, né, com o racional e emocional aquela mensagem. E quando nós ouvimos isso, podemos ver que o comando que nós dermos é como se fosse uma ação. Nosso inconsciente entende que é para agir daquela maneira. Então, se nós pararmos e aplicarmos isso, essa palavra no nosso dia a dia, a gente pode trazer essa reflexão e esse seguinte comando, para sairmos da leitura apenas de refletir sobre o que está sendo dito, mas trazer para a prática no dia a dia. Que Deus faça a vontade dele na minha vida. A partir de agora, Deus vai fazer sempre a vontade dele na minha vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você está afirmando que você recebe a vontade dele na sua vida. E o segundo texto, eu não vou murmurar. Não, agora tudo que eu fizer é para o Senhor, não é para as pessoas ao meu redor. O contexto pertence a Deus, eu não consigo ver, porque eu tenho uma visão limitada sobre o que está próximo para acontecer, eu tenho uma visão muito limitada em relação ao grande poder de Deus, que é soberano e pode mover os céus para cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida, na minha vida. Então, fazer as coisas sem reclamar é confiar que Deus vai fazer o melhor para você, no momento certo, do contexto que você estiver. É um desafio? Sim, é um grande desafio. Mas fazer tudo sem murmurar é confiar que tudo está dentro do propósito de Deus. E existe uma teoria na física quântica que fala que quando você tem uma ação positiva e de repente você duvida, você joga uma ação contrária, um pensamento contrário, você anula a ação positiva. E a gente vê um texto bíblico que explica exatamente isso, que fala: aquele que pede, não duvide, porque o homem que duvida é como as ondas do mar, não tem firmeza, de modo algum vai receber. Então, tudo que nós formos pedir para Deus, precisamos pedir em nome de Jesus, sem duvidar. Se você murmura, você duvida. Se você duvida, você vai reclamar porque você não sabe o que vai acontecer, o que é o certo ou não. Mas se você tem fé é certeza daquilo que você espera, mas você não vê, convicção daquilo que você não pode ver, porque não faz sentido acontecer como algo sequencial. Porque se você estiver esperando algo sequencial, você não precisa da fé, já é uma sequência de resultados. Mas quando você tem que exercer a fé, aí sim é um grande desafio. Por quê? Porque você está esperando algo que você não pode ver. Isso é incrível, né? Porque confiar em Deus e ter fé é esperar em algo que é diferente do seu contexto real. Não sei se isso faz sentido para você, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quem você tem buscado agradar? A gente pode agradar a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor ou agradar a Deus. Só que cada um vai ter uma vontade diferente, né? Porque se você for agradar pessoas ao seu redor, o que a gente às vezes confunde com respeito, que é bem diferente, você pode se perder
por segundos, porque cada pessoa vai querer que você faça algo diferente por elas. E jamais a gente vai conseguir suprir a expectativa das pessoas, o que elas jogam e projetam em cima da gente. Agora, por exemplo, talvez você olhe para mim nesse vídeo e imagine várias coisas que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer. A postura, as palavras, o jeito, enfim, milhares de defeitos, porque eu tenho um monte de defeitos. Mas eu venho como estou, eu venho com o meu melhor. Eu busco melhorar, aprender ferramentas e trazer o que eu tenho de melhor para você. Aquilo que Deus coloca no meu coração e me usa do jeito que Ele quiser, para o meu trabalho ou para edificar a vida de alguém, da forma que Ele quiser. Mas a sua expectativa talvez eu jamais consiga suprir, porque cada pessoa vai jogar uma expectativa diferente em cima de nós. E se você parar para suprir a expectativa que as pessoas têm sobre você, você não vai dar conta. E aliás, a expectativa muda em questão de segundos. Então, uma pessoa pode olhar para você, ter uma expectativa X, e do nada, em um minuto depois, ela mude essa expectativa. E aí, você vai suprir qual? A anterior, a atual, a próxima expectativa que a pessoa vai ter? Quantas pessoas te olham? 5, 10, 20 pessoas? Cada uma você vai querer suprir de uma forma diferente? Se você supre a expectativa de uma pessoa, você está deixando de suprir a expectativa de muitas outras. Então, ao invés de querer suprir a expectativa de alguém, mude a regra. O ponto principal disso é não ter a regra de ter que suprir a expectativa de alguém. Parece um pouco confuso, mas é o mesmo que olhar em um patamar acima da regra. Porque regra é aquilo que o meu inconsciente entende que eu preciso fazer, eu preciso seguir o tempo todo. Se eu não seguir, eu estou descumprindo uma regra. Mas por que eu preciso da regra de agradar aos outros? Na verdade, a gente não precisa. O que nós precisamos é agradar a Deus, só a Ele. E agradar a nós mesmos, também a gente vai falhar. Porque quando a gente tenta agradar a nós mesmos, quantas vezes a gente quer uma determinada situação, coisa, a gente quer de repente viver uma situação que a gente idealiza na nossa mente, e quando a gente vive aquilo, a gente vira e fala, nossa, perdeu a graça, ou não é do jeito que eu imaginava. Então, a gente acaba tendo uma ilusão sobre as coisas, porque é diferente na realidade daquilo. E muitas vezes o que a gente projeta é simplesmente o que a gente imagina que é, não o que é na realidade. Por isso que o nosso coração é enganoso. Agora, quando Deus coloca em nós o querer e o realizar dele, porque aqui você vê que um pouco acima fala sobre o desenvolvimento da salvação. Ou seja, você está aos poucos e todos os dias se alinhando com Deus. Porque a maior alegria é você estar alinhado com Deus, compreender o que Ele quer para você. E se Ele é quem controla a sua vida, se você busca agradar a Deus, confia que Ele vai trazer o melhor para você. E eu tenho certeza que você não caiu nesse vídeo por acaso. Da mesma forma que foi um propósito de Deus me mover para trazer e fazer esse vídeo, para que Ele pudesse me usar, para que essa mensagem pudesse chegar ao seu coração. Não ignore o que Deus está trazendo para você. Não olhe para mim porque eu não sou ninguém. Olhe para Deus, que Deus usa as pessoas para alcançar o seu coração. Então, compreenda acima de tudo que nesse texto nós podemos ver que sermos sinceros com o que a gente fala traz tranquilidade ao nosso coração. Quando nós tentamos agradar a todo mundo, a gente não agrada ninguém. A gente se perde e não agrada ninguém. Então, mude a regra. A única pessoa que você precisa realmente agradar é a Deus. Só Ele. E é Ele quem coloca em nós o querer e realizar. Então, se Ele coloca sonhos no seu coração, não seja rebelde.
Busque compreender o que ele quer dizer com você, quais são os sonhos que de repente estão vindo agora na sua mente, quais você tem negado, tentando deixar ali camuflados dentro de você, quais você precisa desenvolver. Imagina que Deus vai colocar as ferramentas certas na sua mão para que você desenvolva o que é melhor. Então, quando a gente começa a ver que a sequência dos textos aqui, do versículo 15, 16, menciona que quando a gente busca agradar a Deus, sem murmuração, fazendo a vontade de Deus, porque Ele é quem coloca em nós o querer realizar, sem murmurar, é como se fôssemos irrepreensíveis, filhos de Deus, e não tivéssemos como nos sentir culpados, porque a gente está alinhado com o que Deus busca. E tudo depende da regra que a gente segue, preservando a palavra da vida e lembrando que tudo que a gente faz é para o Senhor. Então, o que você tem feito? Desafio você agora a pensar quais são os sonhos que Deus já colocou no seu coração? Quais são os sonhos que estão aí escondidos? E quais são as desculpas, justificativas que você já prontamente traz quando você pensa sobre eles? Eu sei que não é fácil porque somos humanos, né? E quantas vezes Deus coloca na Bíblia ali: não temas, eu sou contigo. Quanto mais a gente compreende que Deus está conosco, menos motivos para temer a gente tem. E quando a gente pensa também um versículo incrível que pode fechar essa reflexão de hoje, é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, você já se sentiu amado por Deus no dia de hoje? O verdadeiro amor que Deus nos traz, Deus coloca no nosso coração, ele expulsa o medo. Porque o medo é a ausência do amor. E o excesso do amor, o amor transbordante, faz o medo ficar bem pequeno e ser praticamente insignificante diante do amor. Então, constantemente, desafio você a pensar no que você mais tem buscado hoje. O que você quer preencher a sua vida? E mais do que qualquer desenvolvimento humano, é saber que a fonte da estrutura, a fonte do nosso maior desenvolvimento é a palavra de Deus, usada através aí de ferramentas e situações que podem fortalecer nossa fé, nossa vida e aquilo que a gente mais busca, que faça sentido para nós, sabendo que aquele sonho que está lá no seu coração, que te move, te incomoda, se você coloca a tua vida diante de Deus para que Ele faça acontecer na sua vida, é o querer de Deus que coloca em você o querer e o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. Mas pense, se os sonhos que você tem não trazem paz, será que são sonhos que você precisa realinhar, questionar, entregar diante de Deus, perguntar, ver qual é o caminho? Porque Deus também nos orienta que quando a gente estiver caminhando, segue teu caminho. Se você for desviar para a esquerda, para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, caminhar é o convite que Deus nos faz. Caminha, segue teu caminho. Agora, se a gente for se desviar do que é a vontade de Deus, Deus vai nos avisar e nosso coração vai pesar. Então, não pense que é 8 ou 80. Pense que Deus vai instruir como Ele quiser, no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele vai testar o nosso coração e a nossa confiança nele. Então, que essa palavra possa trazer ao seu coração esperança e, ao mesmo tempo, edificação. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve aqui no canal e eu desejo que Deus abençoe a sua vida,
que a partir de hoje você possa prestar atenção nos sonhos que estão no seu coração e saber que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Tudo é por Ele, por meio dEle, através dEle. A Ele toda a glória, porque todas as coisas vêm e são dEle, inclusive você e eu. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.